Muito bem, senhoras e senhores, e nós estamos aqui hoje num Oncocast especial, diferente do que nós já fizemos. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal. Quando a gente fala em câncer, às vezes a gente esquece das especialidades de apoio e a gente às vezes esquece que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. E para dar certo o tratamento, a gente precisa contar com os outros médicos e também com os outros profissionais, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas também. Odontólogos, eles são muito importantes no sucesso do nosso tratamento do câncer. Nós vamos falar conforme a gente for conversando, mas mesmo desde a prevenção até o tratamento de algumas doenças e eliminação de algumas sequelas do tratamento do câncer, o odontólogo está sempre lá presente. E na nossa clínica, nós temos essa especialidade e nós temos uma pessoa muito especial, que é a doutora Brena. Então, você está nesse momento no nosso Oncocast, que é um programa produzido pela Oncoprime. E hoje, como já disse, nós estamos aqui com a doutora Brena Manzano. E a doutora Brena tem um currículo assim invejável, viu, gente? É incrível o currículo dela, é um currículo muito legal. Queria dizer para vocês aqui brevemente o currículo, até porque vai ter aluno dela assistindo hoje. E é muito legal que a gente faça jus a toda a carreira acadêmica dela. Doutora Brena é doutora e mestra em Ciências Odontológicas Aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, na área de concentração em Biologia Oral, Estomatologia, Radiologia, Imaginologia, e concluiu em 2019. Fez graduação em Odontologia pela pela Unic, aqui em 2015. Fez residência multiprofissional em saúde hospitalar de pacientes com necessidades especiais pelo Hospital Geral de Cuiabá em 2017. Tem habilitação em odontologia hospitalar pelo Hospital Geral, também de Cuiabá, em 2017. É especialista em implantodontia pela Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal, em Bauru, em 2021. E é professora da Faculdade de Odontologia da Anhanguera e da FACIP aqui em Rondonópolis. E a doutora Brena Manzano é cirurgiã dentista aqui da nossa clínica da Oncoprime. Para quem não sabe, lá em Bauru é muito importante. Eu tenho um prazer imenso em ler o currículo dela, porque Bauru é um lugar de referência no Brasil daquilo que a gente chama de fendas palatinas. Então, o estado de São Paulo e Brasil, de maneira geral, acaba indo todo para Bauru. Então, é um ponto de referência. É um prazer estar aqui com você, viu Brena? É uma honra mesmo. E tenho certeza que nós vamos aí passar muitas informações, tanto para os pacientes que estão assistindo a gente, como também para os alunos e os dentistas, de uma maneira geral, que devem estar acompanhando a gente hoje nesse programa especial. Para começar, então, eu queria te fazer uma pergunta assim, bem genérica. A gente, às vezes, tem dúvida, né? Por quê? Por que precisa do dentista no tratamento do câncer? Por quê? A gente que trata o câncer de maneira geral, a gente sabe. Mas talvez a população, de uma maneira geral, a população leiga, não entende do porquê. Então eu queria que você falasse um pouquinho do onde entra o odontólogo, onde entra o dentista aí no tratamento do câncer. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer fazer parte aqui da equipe da Oncoprime, me recebeu muito bem aqui e trabalho aqui, adoro todo mundo, né? E acho importantíssimo, ter um dentista na equipe. Eu vim de Bauru, lá em Bauru nós tivemos um intensivão, uma residência quase em pacientes oncológicos e eu me entendo muito bem hoje, com a importância. Talvez vocês ainda aí na graduação, ainda tá engateando em entender. Eu tento aí trazer algumas coisas para entender realmente a importância, o que o dentista faz, por que tem que ter um dentista na equipe e por quê, Por que tem que ter um dentista na equipe? Vamos lá. Eu não sei aqui se todos, tiveram a experiência, você paciente, teve experiência de ter algum problema na boca, Então a gente veio
trazer algumas informações que dependem muito de várias variáveis, tanto de tratamento, do tipo do câncer, do que ele está usando, e tem várias coisas que podem aparecer na boca, né? Desde as aftas, né, que incomodam Sim. muito alguns pacientes, infecções oportunistas, né, durante esse tratamento. Então, eu falo assim, que o dentista, ele casa com o paciente oncológico, porque nós prestamos assistência desde, até muitas vezes do diagnóstico, quando eu falo de câncer de boca, né, pensando em câncer de boca, Sim. nós pensamos também no pré-tratamento, então, antes de fazer, não, tratamento, durante e após, né, e a gente vai conversar agora aqui sobre tudo isso um pouquinho, né. É isso aí. No tratamento, só para pegar um gancho no que a doutora Brena falou, no tratamento do câncer de boca e etc., nós vamos ter um programa, nós não vamos, nessa conversa, nós não vamos falar a respeito disso, porque nós vamos ter um programa só sobre isso, e quando nós vamos falar de tumores de cabeça e pescoço, também tumores de boca. Geralmente acontece, né, do dentista encaminhar para a gente. Ele está lá fazendo um tratamento dentário e ele acaba biopsiando alguma lesão suspeita. Então acaba chegando ao consultório do dentista com uma certa frequência e aí sim acaba sendo encaminhado para a gente. Mas veja uma coisa, é muito comum, muito mesmo, Brena, a gente que faz aí quimioterapia, e a gente, quando você faz quimioterapia, você está o tempo inteiro lidando com um paciente imunodeprimido, né? Então, Exatamente. é muito, muito comum as pessoas chegarem para a gente e perguntar, interrogar a respeito de tratamento dentário. Eu vou poder fazer agora? Eu posso fazer neste momento? Quando que eu posso fazer? Eu estou tomando tal tipo de quimioterapia? Em que parte do ciclo eu posso fazer? Geralmente, as nossas orientações com base nisso é que durante a quimioterapia a gente não deve fazer um tratamento um pouco mais profundo, né? E é lógico, se precisar fazer, a gente faz de uma maneira multidisciplinar uma conversa que é para poder fazer com que a pessoa consiga se recuperar daquele quadro neutropênico. Então, eu logo de cara queria falar a respeito disso, que é a indagação a respeito do tratamento mesmo, o mais, não o voltado para o câncer, mas o banal. Aquela história do, eu tinha uma obturação para fazer, eu tinha tinha que fazer aqui uma restauração, tinha que fazer, extrair um dente, agora eu não vou poder, quando que eu vou poder? Então, queria que você falasse um pouco a respeito disso, antes da gente entrar propriamente dito na importância da saúde bucal quando a gente faz tratamento com quimioterapia. Então, vamos lá. Existem situações, existe o paciente antes de começar a químio, né? Como está a condição bucal dele antes? Existem condições que vão aparecer durante o tratamento, como efeito adverso das medicações, devido a essa imunossupressão. Então, são condições diferentes. Dúvidas, né? Quando que eu posso fazer? Isso, né, é frequente, é dúvida de paciente, é dúvida de profissionais. E o que a gente tem que se atentar? Tem vários pontos importantes. Principalmente, né, o período do nadir que a gente fala, né? O que é o nadir? Eles utilizam esse termo da astrologia, né, para falar o ponto mais alto. Então, é o pior momento do paciente. Isso. Então, ele recebe uma químio, a gente já espera que ele vai ter uma diminuição da sua imunidade, das suas células de defesa, né? Tem alguns quimioterápicos que vão ter maior, né, essa intensidade de diminuição, essa pancitopenia, né, que é a diminuição das células de hemoglobina, leucócitos, enfim. Então, esse é o pior momento. Então, nesse momento, a nossa preocupação é somente com infecções oportunistas, né? Com dor, com sangramento. Então, sempre falo isso. Qual que é a minha preocupação durante? Dor, sangramento, certo? Infecções oportunistas. Tratamento seletivo, implantes, restaurações estéticas, facetas, né? Isso daí não é um momento de trabalhar com isso, né? A prioridade é o tratamento. Então, eu sempre falo para o paciente, né? Vamos preocupar primeiro em tratar, né, o câncer, vamos passar por essa fase, né? E tem muitas preocupações para você agora. Depois que você finalizar esse momento, a gente parte para a reabilitação, né? E aí a gente vai pensar em como reabilitar, se perdeu um dente, teve que tirar um dente, né?
alguma infecção crônica que estava lá quietinha, de repente, né? Começa a fazer a quimioterapia, começa a sentir dor, o dente fica mole, e aí são intervenções que a gente precisa fazer. Então, se tem infecção, se agudizou alguma, né, alguma condição crônica ali, durante a quimioterapia a gente tem que intervir. Isso. Pessoal, a doutora Brena, quando ela falou a respeito do período de Nadir, é assim, ó. Quando a gente faz, muda de quimioterápico para quimioterápico esse período. Quando a gente faz uma quimioterapia, o quimioterápico vai ter um tempo de ação. É por isso que depois você vai fazer a próxima quimioterapia em X dias, que seja 21 dias, que seja 15 dias, que seja na próxima semana, depende do quimioterápico. Então, o período de nadir, que a doutora disse, é quando o medicamento ele atinge o máximo do efeito dele e também o efeito benéfico e, obviamente, também dos efeitos deletérios, né? E quando existe um gráfico para isso, e conforme o gráfico vai diminuindo os efeitos, você tem, por estudos, a partir de artigo, o momento onde você faz a próxima quimioterapia. Então, por que é importante essa citação dela a respeito do período de nadir? Porque você tem que respeitar esse tipo de coisa, porque se você eventualmente for fazer algum procedimento e um pouco mais invasivo, o que nas pessoas pode ter uma resposta assim, uma coisa banal, sem muito problema. No paciente imunodeprimido, aquele que está com a imunidade muito baixa, leucócito muito baixo, ele pode se transformar num quadro que a gente chama em oncologia, né, doutora, de quadro de neutropenia febril. E isso é muito, muito, muito complicado, porque expõe o paciente a risco de vida. É por isso que a gente tem todo esse cuidado. E já pegando um gancho nisso, Brena, veja uma coisa. No meu consultório eu recebo muito, muito dos dentistas, e não só para o que está em tratamento. De maneira geral, até saiu de tratamento já. Tem aquela história de eu só vou fazer seu tratamento se o seu oncologista liberar, né? Então a gente percebe, eu queria te perguntar até a respeito disso, acho que deve ser até por uma questão de formação mesmo. A gente percebe que os dentistas eles têm um receio muito grande de abordar esse tipo de paciente, mesmo já tendo o paciente saído já do tratamento, né? Isso é uma coisa que frequentemente a gente recebe. O senhor tem que liberar, né? Eu falo, olha, quem tem que ver é o dentista, né? Mas assim, olha, da minha parte, do ponto de vista oncológico, está liberado, né? Eu acho que você deve ser talvez por uma questão de formação, né? Eu acredito assim, né? Existe muito receio, né? Quando fala de câncer, né? De um modo geral, isso é um preconceito, né? Há muito tempo, né? E o que eu sempre oriento, né? Autorização, o médico dando ou não, isso não vai tirar a minha responsabilidade, Exatamente. né? Eu sou o cirurgião dentista. Quem vai fazer o procedimento, né? Então, assim, eu bato muito na tecla de pedir autorização. E não existe isso, né? Na verdade, o que eu oriento, às vezes o paciente, ele não tem discernimento de explicar exatamente como foi o tratamento, o que ele usou. Será que ele usou um bisossonato? E nós vamos E falar aí no a fim. gente vai falar sobre Vamos falar no isso, fim. né? Isso. Será que ele usou em algum momento, né? Como que foi, né? O sentido não é a autorização, mas sim um histórico, um breve relatório de como foi esse tratamento, a que ponto que anda isso daí. Mas a autorização, não, né? A autorização realmente não cabe, né? O profissional que vai decidir se ele vai fazer ou não, independente. Eu fiz questão de abordar, porque eu sei que vai ter bastante acadêmico assistindo, né? Então é bem isso. Importante. De fato, quando a pessoa vem e não tem outro jeito, não sai da sala se você não der autorização, é lógico que eu falo, ó, relatório, do ponto de vista ocular está apto a fazer tratamento dentário. Mas a situação de tratamento multidisciplinar é o que a doutora acabou de dizer. Na verdade, sim, você tem a sua responsabilidade, porque é você que está fazendo. E o que mais importa disso, de fato, é o relatório para saber se você consegue, se você pode ou não fazer aquela abordagem. É o que mais importa, entendeu? Dependendo da situação, como a gente disse, mesmo fazendo a quimioterapia, tem que fazer algum procedimento e vai ser liberado para isso, ou vai ser decidido na equipe multidisciplinar em conjunto da maneira que isso vai ser feito. E é importante a decisão em conjunto, porque aí você faz no tempo certo. Tá correto? Exatamente, É assim, né? exatamente.
Vamos falar um pouquinho, já entrando numa coisa um pouco mais específica, a respeito da quimioterapia. Então, existem alguns quimioterápicos que a gente sabe e provocam um pouco mais de reação adversa. Então, eu queria conversar com você a respeito disso, que você falasse um pouco a respeito da prevenção na saúde bucal quando está fazendo quimioterapia. E daí a gente podia falar também a respeito dos esquemas de quimioterapia, que são os que promovem maiores efeitos colaterais aqui. Bom, vamos lá. Estudos recentes já trazem, né? A gente tem visto cada vez mais a importância da prevenção da saúde bucal, né? Muitas vezes os pacientes perguntam, né? O que que eu passo? Tem uma pomadinha? Não tem uma pomadinha, não tem um chá mágico, é escova, fio dental, Então, creme dental. Por quê? Essa prevenção, né, que a gente traz de diminuir a quantidade de biofilme, os estudos já veem uma relação de menor chance de você ter mucosite, que são as aftas, né? isso. E se ela aparecer, essas aftas elas tendem a ser menos graves, né? Então, por isso que a gente trabalha muito com a questão de prevenção e relacionado a isso. E aí a gente tem vários produtos, né, que traz um menor desconforto na hora de higienizar, né? A gente trabalha muito com creme dental sem um produto que causa uma ardência na boca, que é o laurilsulfato de sódio, né? Lendo lá na bula, a gente tem alguns creme dentais que diminuem essa sensação de ardência, porque durante a químio, dependendo do quimioterápico, aí a gente entra, né? Quais são esses quimioterápicos, né? Então, esses pacientes, eles têm que entender assim, eles têm uma chance. Não necessariamente vai ter, né, essas aftas, essa dor bucal. Depende de outros fatores, como genética, idade, enfim. Mas a gente trabalha muito com a prevenção por isso, né? Porque se aparecer, a tendência é que seja menos grave, né? Uma mucosite menos grave, uma boca mais limpa tem a menor quantidade de biofilme patogênico, né? Que causa doença. Então, você mantém uma boca saudável para receber aquele tratamento. E quando eu falo de quimioterápico, a gente entra em um grupo, né? Uns nomes estranhos, vamos dizer assim, mas os pacientes, eles sabem, geralmente, né, o que eles estão fazendo ali. Então, principalmente aqueles quimioterápicos que têm uma substância chamada 5-FU. Então, geralmente ele não vem sozinho, às vezes ele vem muitas vezes em associado, né? Então, esquemas como o Folfiri, que é o 5-FU com irinotecano, Isso. Folfox com Sapatina. oxaplatina. Então, assim, ele, sempre quando tiver essa substância, né? Então, se você já sabe, né, que você vai fazer um Folfiri ou um Folfox, por exemplo, ou vai tomar um metotrexato, né? Esses medicamentos, ele tem uma maior chance de ter complicações na boca, né? Sejam a mucosite oral, candidíase, até porque eu acredito que a tendência, né, doutor, de diminuir também, suprimir a medula óssea, né? Dar mais anemia, leucopenia, isso tem tudo a ver. Então, quando ele diminui as células de defesa, quer dizer que aquele fungo que mora ali na boca, né? Eu falo que eles moram ali, o fungo Candida albicans, que causa candidíase, ele mora, só espera uma oportunidade. Oportunista. Então, Isso. são as infecções oportunistas, né? Isso. Então, ela aproveita essa oportunidade que a imunidade está lá embaixo, né? E começa a se multiplicar. Então, isso eu trago sempre explicando o motivo dessa prevenção, né? Eu falo, você tem muitas preocupações, a cabeça do paciente está a mil, está pensando em várias coisas, né? E eu prefiro sempre dar essas orientações depois, em um momento depois, quando ele já recebeu tudo, porque é muita informação para ele, né? Olha, nós estamos falando aqui de quimioterapia. Na verdade, nós estamos vivendo um momento, como já até vimos na nossa conversa com o Dr. Zé Maurício de Avanço da Medicina, nós vivemos um momento hoje de imunoterapia, nós vivemos um momento de droga-alvo. E nós estamos falando, a Brena acabou de falar do quimioterápico, que é o 5-FU. Na verdade, é o 5-fluoracil. O 5-fluoracil foi um dos primeiros quimioterápicos inventados. Eu penso que o 5-fluoracil deve ter uns 50 anos já de mercado. Eu tenho 25 de formado, a gente fazia esquema Mayo Clinic com 5-fluorocovorin para os tumores do intestino. O 5-fluoracil, pessoal, ele é usado em especial nos tumores de intestino, cólon. E ele tem uma ação, lógico, usado também no câncer de mama, né? Mas ele tem uma ação muito importante. Antigamente era usado muito no câncer de mama, hoje já não tanto. Mas ele
tem uma ação nas células do trato gastrointestinal também, uma ação descamativa de célula de trato gastrointestinal. Além dessa situação do 5-fluoracil, ele também tem essa situação da imunidade e de célula de defesa e etc. Então, ele acaba causando, de fato, de maneira geral, uma mucosite. Quando a doutora falou da associação com outros medicamentos, é que hoje em dia a gente já não faz mais o 5-fluoracil monodroga, uma droga só. Geralmente, o paciente que tem câncer de intestino, por exemplo, ele vem e a gente faz com uma associação com irinotecan, oxaliplatina ou outras drogas. De maneira geral, é aquela, para você que está assistindo e às vezes é paciente, é aquele quimioterápico que faz 46 horas a cada 15 dias e eventualmente com a bombinha que fica lá. Geralmente, esse tipo de quimioterápico é o Folfox ou Folfiri, que tem o 5-fluoracil. E daí os pacientes têm um pouquinho mais de efeito colateral disso, que é a mucosite, só para esclarecer. Então, na residência, Brena, tinha uma situação que a gente viu um estudo a respeito disso, que falava que se você chupasse sorvete, diminuía um pouco a mucosite. E por um momento, isso há 30 anos atrás, as pessoas, os residentes, etc., aconselhavam, você vai fazer tal esquema, que era o esquema da Mayo Clinic, que é o 5-fluorocovarin por semanal, uma semana depois para, e as pessoas chupavam sorvete, ficavam felizes da vida chupando sorvete, sorveteiro que vendia lá na frente do serviço. Isso aconteceu há 25 anos atrás, né? Fora essa situação que a gente fala da mucosite, como você abordou, existe obviamente outras situações, por isso que é importante a higiene, né? Se você ficar com uma boca que não tem uma boa higiene, você tem uma chance maior de qualquer lesãozinha por já estar imunodeprimido, desenvolver uma infecção, seja ela uma infecção bacteriana, né? Ou até uma infecção viral, que é os vírus de herpes e etc., se a pessoa já tem ou se vai se infectar naquele momento. Então, que fique só para esclarecer um pouco mais o que a gente falou. A respeito da mucosite com o Folfiri. Então, você disponibilizou um trabalho que fala que 24%, mais ou menos, né, de desenvolvimento da mucosite quando você tem quando você usa determinado tipo de quimioterápico 5-fluoracil. E esses trabalhos, esses artigos, nós vamos disponibilizar no fim. Então, quem quiser ler o artigo na íntegra, que fala a respeito da associação do mucosite com o Folfiri em especial, nós vamos disponibilizar, quando finalizar aí a nossa conversa, a gente coloca lá no YouTube com um link para todo mundo absorver. E seguindo aqui então a nossa conversa, nós falamos das complicações, das principais complicações bucais durante a quimioterapia. Então foi mais ou menos um resumo do que a gente falou, né? Que são. Você tem alguma coisa mais a complementar sobre isso? Porque a gente falou das infecções bacterianas, virais Isso. também. O que fique claro, né? O que a gente tem que entender? A boca, né, tem mais de 700 milhões de micro-organismos conhecidos, cultiváveis, né? Então, pensa assim que é um lugar que mora milhões de micro-organismos, né? Então, o tempo inteiro nós estamos ali, né? Come alguma coisa, conversando, e a microbiota, né? A gente tem que pensar que esse conjunto de micro-organismos, eles vivem em equilíbrio. Então, por isso é importante. Então, quando eu falo de infecções oportunistas, o que eu estou falando? O que são, né, essas infecções oportunistas? Candidíase, sabe, sapinho que dá em criança? Quando criança, é candidíase que pode dar em adulto. Herpes, aquelas lesões que dão vesículas, né? Geralmente aqui no cantinho da boca. Isso, começa com uma bolhazinha, depois forma uma úlcera, a vesícula. Isso, são as vesículas que estouram extremamente doloridas. E no paciente que está imunocomprometido, né, que no caso do paciente que está em tratamento, em quimioterapia, essas lesões elas aparecem às vezes dentro da boca, né, e um formato bem diferente, estranho, diferente do convencional. Eu falo que as manifestações, às vezes o dentista mesmo, né, tem dificuldade de diagnosticar, porque é diferente, o aspecto clínico muda daquele convencional, onde a gente vê um paciente que não tem esse problema de imunossupressão. Então, realmente, o diagnóstico, às vezes, é difícil, pode se confundir muito, porque são todos afta,
né? Às vezes você olha e vê uma afta, mas é uma afta, pode ser o quê? Será que é uma afta mucosite? Ou é uma afta um herpes? Aí às vezes trata errado e o paciente fica ali, né? Com aquela infecção viral, com grandes riscos, né? Disso se agravar. Então, por isso que eu falo, viu alguma coisa diferente? Eu oriento. Não fica perdendo tempo pesquisando no Google, vai, procura logo, né, um profissional capacitado para diagnosticar logo no início e já intervir, né? Então, quando eu falo de o que pode acontecer, né, na boca? Então, essas aftas, que são as mucosites orais, pode ter candidíase, pode ter infecção de bactéria, então doença periodontal, periodontite, né? Às vezes tá ali quietinha e aí durante a quimioterapia, né, começa a sair pus, né, o dente amolecer, abscesso. Então, eu ia te pedir para falar exatamente isso. A clínica, para a gente fazer um diagnóstico diferencial clínico a respeito de infecção bacteriana e fúngica, para quem estiver vendo da primeira vez. Esse é que você estava seguindo, então faz um diferencial desses dois. Dica clínica, vamos lá. Infecção bacteriana, quando tem bactéria, eu penso que tem neutrófilos trabalhando ali, tá? Então vai ter formação de pus. Então, se eu vejo pus, eu vejo bactéria. Então, cuidado para não confundir também o pus com as pseudomembranas de cândida, né? Sabe aquele sapinho de criança, aquelas placas brancas lá? Aquilo lá é de fungo, também tem neutrófilo ali, né? Mas quando eu penso em bactéria, eu vou ver pus, supuração, É isso. né, no suco gengival. Isso. Quando eu falo de vírus, as infecções virais são extremamente dolorosas. Os pacientes sentem muita dor. Professor ou doutora, como que eu vou saber, né, se é afta, se é mucosite ou se é herpes, se os dois são aftas? O vírus geralmente dá em mucosa que a gente fala queratinizada. Então é em gengiva, Isso. né, no palato, no céu da boca, né? Já a mucosite ela prefere outras regiões, que é o lado de dentro da bochecha, que é a mucosa jugal, a lateral da língua, lá no palato mole, né? Então são úlceras que parecem aftas também, mas que preferem essas mucosas que a gente fala que é não queratinizadas, né? É isso. Então isso é uma dica Um bom resumo importantíssima, né? clínico, pô. E lembrando também que a herpes ela dá pródromo, né? Então você sente alguma coisinha antes, eventualmente, né? Quem tem. Quem tem. Agora, quem desenvolve da primeira vez, ele não, mais ou menos não entende o que está se passando, né? Então tem essa situação de maneira geral da herpes. E eu queria puxar agora que nós estamos falando então a respeito disso, depois a gente volta um pouquinho, depois a gente volta para falar sobre a mucosite, que é bastante importante, a gente bater um pouquinho mais em cima. Tratamento de infecção por bactéria, por vírus, do que nós falamos, vírus ou da herpes em especial, né? Por infecção bacteriana e infecção fúngica. Aí a pergunta é, qual o tratamento? O tratamento, obviamente, é medicamentoso, convencional, mas queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A gente fala que o dentista, né, tira com a mão algumas coisas, né? Realmente tem coisas que não dá só o medicamento. Então, quando eu falo de vírus em si, o vírus, quando é um paciente imunocomprometido, não fica só no tópico, né? Ele não tem células de defesa, às vezes, suficiente, né? Então, a gente precisa entrar com um sistêmico, um aciclovir sistêmico, né? Se possível, discutir, claro, com o médico, se ele tiver em tratamento, essa discussão, e não pedir autorização, né? E sim uma discussão ali de qual que é o melhor momento, às vezes ele tem alguma peculiaridade, né? Mas sempre entrar com sistêmico, né? Então, a ciclovia sistêmico e cuidados locais para dor. Temos terapia fotodinâmica, que é com laser, então a gente usa o laser, mais um corante que é antimicrobiano, onde as respostas são extremamente boas. Quando eu falo de vírus, o ciclo do vírus da herpes é 14 dias, né? Quando eu faço a terapia fotodinâmica, às vezes em 5 dias eu diminuo, às vezes até a metade. Então, o paciente é muito bom mesmo, terapia fotodinâmica. E quando eu falo agora de infecção bacteriana, né? E aí, bactéria, assim, na boca, depende. É uma lesão periodontal, onde tem o dente, ao redor do dente tem um tecido periodontal ao redor do dente. Se for uma lesão periodontal, a gente resolve com antibiótico terapia. Então, antibiótico, tomar, né, de acordo com o tipo de lesão ali. E
raspagem, limpeza, né? Às vezes a gente vai precisar intervir, só um antibiótico não vai ser o suficiente. O que mais? Se for agora uma lesão de canal, lá no periápice, aquelas lesões que evoluem, alguns pode até descer aqui, né? Muitos casos de paciente interno que vão até a óbito, infelizmente, por causa de infecções odontogênicas, né? Porque daí entra outros grupos de bactérias mais agressivas que a gente fala, né? A gente tem que extrair. Por isso que eu falo assim, às vezes dava até para salvar o dente se o paciente não estivesse com a urgência de resolver aquilo ali. Então, muitas vezes a gente fala que é um pouco agressivo. Durante os tratamentos, a gente tem que tirar o dente, né? Porque o risco de manter ele ali é maior do que o benefício. Então, a gente sempre pesa isso numa balança. Risco, benefício. É o momento? Não é o momento? Então, a gente sempre tem que estar pensando nisso daí, né? Então, sempre E discutindo. infecção fúngica, tratamento convencional. Infecção fúngica sistêmico também, né? Bem. Quando o paciente ele está em quimioterapia, está imunossuprimido, eu coloco uma regra o seguinte, né? O que eu aprendi com o meu orientador lá de Bauru, o professor Paulo, ele colocava da seguinte maneira, e eu acho muito bem visto, né? Se tá em orofaringe, lá na garganta, você tá vendo aquelas placas, aquele sapinho que tá lá na Exatamente. garganta, Infecção fúngica é o sapinho branco lá que a gente vê. isso, o fungo é aquele sapinho que dá na criança, que dá em adulto. Se tiver lá em orofaringe, lá na garganta, a gente já entra com sistêmico. Agora, se for mais localizado, não. Inclusive, pacientes que usam prótese, né, removível, seja dentadura, né, seja ponte, né, ele precisa cuidar, que ali junta muito fungos. Então, tem muitas infecções de fungos que ele nem vai sentir, né? O que o paciente sente? Às vezes não sente nada, né? Ele não sente nada, ele não tira nem para dormir, então isso é importante. Então, existem alguns cuidados que o paciente precisa ter, sim, em relação a isso. Eu tenho costume de fazer tratamento, além do tratamento sistêmico, eu tenho costume de fazer tratamento local com um antifúngico tópico. Você faz bochecho, engole, etc. Eu acho que funciona muito bem. Para a gente voltar um pouco, estava pensando agora uma coisa, vou te perguntar, vou abrir um pouquinho no fim a respeito até de leucoplasia, a gente fala um pouco mais para frente. Você falou da prótese, vai puxar um gancho, a gente fala um pouco mais para frente. Mas eu queria voltar para não perder a mucosite. Na mucosite, sabe por quê? Porque eu acho muito importante. A mucosite, esse tipo de reação na quimioterapia, eu acho de extrema importância. Eu acho que a gente deve dar atenção. E às vezes a mucosite é o primeiro sintoma que você tem quando está desenvolvendo o quadro de neutropenia. O quadro de neutropenia febril, como eu já disse aqui, é um quadro complicado e que expõe o paciente a risco de vida. Quando a gente tem quadro neutropênico, você não pode demorar em fazer, de neutropenia febril, digo, você não pode demorar em detectar que é a neutropenia e onde é o foco. E você sim, já tem que entrar com o esquema para neutropenia febril, com eventualmente 2 antibióticos, antifúngico e etc. Antiviral e fator estimulador de colônia granulócito, que não vem ao caso. Mas, então, pela importância da mucosite, que às vezes passa nas pessoas de maneira geral, batido no dia a dia como um quadro de afta, etc., eu queria voltar a falar um pouquinho a respeito disso, que você falasse um pouco mais a respeito da mucosite. E de maneira geral também, a gente já falou aqui a respeito geral da mucosite, se você faz algum outro tratamento distinto só para mucosite, entendeu? Se você usa alguma coisa a mais, até algumas outras coisas, até como eu falei, o substância gelada, como a gente tinha essa situação na cabeça antigamente. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, voltar a falar um pouco pela importância, tá? Uhum. Sim, porque a importância da mucosite, né? Dessas aftas, né? Então, é uma condição, né? Que diminui qualidade de vida. O paciente tem dor. Se ele tem dor, ele não vai conseguir se alimentar normalmente, vai desnutrir, Isso mesmo. vai internar, vai ter uma neutropenia febril, talvez, primeiro sinal, vai precisar de antibiótico terapia, Isso. muitas vezes internar, interromper o tratamento, né? Então, são vários fatores ligados à mucosite oral. Mucosite oral, né? A gente fala assim que
dependendo do quimioterápico, então existe um grupo que tem o maior risco, né? Então, quando eu falo desses pacientes que têm o maior risco, eu tenho que trabalhar desde a prevenção, higiene bucal, básico. Porque os estudos já trazem que bocas que estão com uma condição bucal ruim, né, uma higiene ruim, tem a tendência de desenvolver mucosite mais grave, né? Então a gente sabe, já se sabe disso, né? Então por isso que a gente trabalha muito na Na prevenção. prevenção, ou seja, você vai começar a fazer uma quimioterapia, é importante falar com o dentista, e a gente faz isso aqui, né, Brena? Sim. É importante falar para fazer a prevenção, para evitar esse tipo de coisa. E eu vou dizer para você, o índice de quadro neutropênico aqui é baixíssimo aqui na nossa clínica. Internação por quadro de neutropenia febril é muito, muito baixo. E, graças a Deus, complicação como morte, olha, faz anos que a gente não vê. Então, isso é uma coisa que talvez venha desse nosso trabalho em conjunto também, né? Sim, isso é importante. Então a gente trabalha com prevenção dessa forma. Outra forma, né? Ele falou aí do sorvete, né? Isso daí vem lá dos pacientes oncohematológicos. Isso ainda é uma recomendação. Então existe uma associação internacional só para pesquisar a mucosite oral, para entender a importância, né, do que é mucosite oral. E lá eles trazem a crioterapia, né, que é o gelado, para Uau. fazer uma diminuição dos vasos, para chegar menos medicação na boca. Então, isso funciona muito para os oncohematológicos, né, que vão fazer altas doses de quimioterápicos altamente tóxicos à mucosa bucal, né? E também tem a MESC, né, que é essa associação, que eu falo que estuda só isso, ela já recomenda fazer laser terapia preventiva. Isso, sobre a laserterapia. O laser preventivo. Isso. Então, não só tratamento. Então, aqueles pacientes de risco, quem são? Aqueles que fazem uso daquele grupo de medicamento, né, que nós comentamos no início, né? Aqueles pacientes, ele tem risco. Ele vai desenvolver? É certeza, 100%? Não, não é 100%. Mas toda vez que eu inicio uma laser terapia preventiva, ele pode desenvolver, só que essa mucosite é menos grave, né? Ele vai sentir um certo desconforto, uma ardência, mas vai conseguir se alimentar. E isso tem uma gravidade, né? Existe até uma classificação, né? A Organização Mundial da Saúde existe uma classificação para isso. Como que eu trato? Depende. Qual é a fase? Eu falo que o tratamento da mucosite, ela é paliativo, né? Ela vai acontecer, porque a medicação tá ali correndo. Ela precisa, né? O paciente precisa da quimioterapia, né? E ao mesmo tempo ela vai ter efeitos adversos, como qualquer outra medicação, e tem na boca, né? Então, todo paciente que inicia o tratamento com essas medicações, ele vai ter mucosite de algum grau, seja grau 0, que for, né? Então, ele inicia com tratamento preventivo, quando eu falo de prevenção. Tem o mucosite. Então, tem várias orientações. Então, a gente trabalha junto com a nutrição também, né? A nutrição vai orientar. Não comer alimentos muito condimentados. Eu dou uma breve orientada ali, mas eu sempre, né, peço para procurar o nutricionista, caso ele não tenha passado, mas geralmente aqui ele já passou pela nutricionista. Então, eu reforço, né? Alimentos muito condimentados, temperos artificiais, quente, né? Isso tudo, pensa assim, que a mucosa está frágil, fragilizada. Na hora de higienizar a boca, escova sempre muito macia, a gente bate na tecla, porque você vai esfregar a escova numa mucosa extremamente sensível. Machuca né? menos, né? Machuca menos. Então, tomar cuidado com isso. Então, são orientações. Então, é um conjunto, né? Então, tem também o Flogoral, que eu utilizo muito, né? Spray, que pode ser utilizado. Ele também entra, né, nas recomendações do MESC, ele entra como prevenção. Eu não gosto muito, né? Quem sou eu para discordar, mas eu não gosto muito de trabalhar como prevenção, porque ele é um anti-inflamatório, analgésico e anestésico. Eu trabalho mesmo como tratamento. Paciente que tem, eu introduzo quando tem sintoma, né? Então, o Flogoral, laser terapia, né? Orientações de dieta, como eu falei, de higiene bucal. Existem creme dentais que não tem aquele composto que faz arder. Então, o paciente ele consegue higienizar, né? Então, ele controla o biofilme, quantidade de bactérias. E um agravante importante, né? Que acontece muito, é paciente que tem duas condições. Então, ele tem mucosite e em cima ele tem uma candidíase. Aí o cirurgião dentista tem muita dificuldade, Verdade. porque ele começa a tratar como mucosite e a mucosite não melhora.
Na verdade, aí tem que entrar com tratamento para mucosite, né, e o antifúngico, né? Exatamente. Que, na verdade, o fungo ele vai piorar ainda mais, né, a mucosite. Então, por isso, assim, é bem complexo quando eu falo de diagnóstico clínico, são sinais sutis, né? A gente fala assim que a minha área é estomatologia, que é realmente estudar as doenças da boca, saber esses pontos clínicos, essas dicas clínicas que eu falo para vocês em sala de aula, né? São pontos chaves para fazer esse diagnóstico, né? O que eu faço nesse momento? O paciente está com muita dor, é dor, então o foco, vamos tratar a dor. Não, ele não está com tanta dor, mas está com uma afta enorme, grande, né? Cheio de bactéria ali, então eu tenho que pensar. Então não existe uma receita de bolo, mas diferentes estratégias dependendo ali do paciente. Pessoal, 2 pontos só para chamar atenção a respeito do que a doutora falou. Primeiro foi de muita sensibilidade falar a respeito da nutrição, que é um agravante enorme quando a pessoa tem mucosite. Veja, de fato não consegue se alimentar bem, e o que acaba acontecendo é que a pessoa perde peso rapidamente, e às vezes a situação é tão grave que a gente tem que interromper a quimioterapia. Então veja a importância dessa situação. Então chamar atenção para a nutrição, porque o resto às vezes parece ser um pouco óbvio e a gente deixa a questão da nutrição para trás. A pessoa tem mucosite, ela acaba perdendo peso entre uma quimioterapia e outra, isso é natural. Então, primeiro ponto, chamar atenção. Segundo ponto, você chamou a atenção da associação mucosite e infecção fúngica, verdade, tomem cuidado. Para vocês, dentistas ou estudantes de odontologia, ou mesmo médico que está vendo a gente, você tem que desconfiar. E na dúvida é sempre importante a gente passar lá um antifúngico, nem que seja um antifúngico oral, né? Um anistatina, um micostatin, alguma coisa que haja lá de maneira tópico na boca, se você não quiser ser um pouco mais invasivo. Mas 2 pontos que eu queria chamar a atenção dessa nossa conversa. Para a gente progredir um pouco mais, Brena, vamos falar um pouco da radioterapia. A radioterapia, quando inicialmente, você vê que a nossa conversa foi muito ampla, está sendo muito ampla, e nós deixamos a radioterapia para um espaço. Quando fiz residência, o dentista estava muito ligado com o radioterapeuta. Hoje não é mais assim, fique claro, né? Então, tem a importância na radioterapia, mas tem a importância no tratamento como um todo. E há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a importância maior era mesmo no tratamento da radioterapia. Você vai fazer radioterapia, então tem que ir lá no dentista. E na maior parte das vezes tinha a questão da extração. Então, primeiro, queria que você falasse a respeito de indicação, a radioterapia e a extração, se tem indicação, se é feito ainda hoje. E depois a gente fala de mais algumas coisas da radioterapia, que são coisas importantes. Exemplo, lesões actínicas na boca e maneira de tratar e prevenir, e efeitos adversos, que um baita efeito adverso da radioterapia é a diminuição da saliva, xerostomia, né? A diminuição da saliva, e em dado momento a gente indicava o uso da saliva artificial, que era muito mal vista. Não sei hoje como está, mas era muito mal visto. As pessoas falavam, doutor, eu prefiro a balinha. A USP fez um trabalho muito grande quando eu estava em Ribeirão a respeito da saliva artificial e não pegou muito não, diga-se passagem. Então eu queria que você começasse com as extrações prévias, a indicação, se é feito e etc. Da radioterapia. Não quer dizer que o paciente vai para a radioterapia que ele vai ficar Banguela, sem dente. exatamente. Não é isso. O que acontece? Depende do perfil, né, do paciente, se é SUS, se é particular, tudo isso a gente... Porque assim, ó, ele já tem uma condição bucal ruim, né? Ou ele tem uma condição bucal boa? O que a gente não pode... Porque tem dente que não dá para salvar, né? Isso, as Tem indicações... pedaço de dente, às vezes. Isso, é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Não são todos os dentes que vão para extração, são aqueles dentes que estão condenados, né? Então ele já chega com uma condição bucal ruim, onde grande parte desses dentes não tem mais salvação. E quando o prognóstico, então, por exemplo, não, eu tenho um dente, né, que dá para fazer um canal, por exemplo. Só que não tenho certeza, né, se vai dar certo. Aí eu começo a radioterapia e depois mais na frente, nossa, não deu certo, vou ter que extrair.
E aí a chance de ter uma necrose, né, a osteoradionecrose é grande. Então o nosso critério é esse. Não, sem contar que se você extrair durante a rádio, com os efeitos de edema e etc, naquele momento da radioterapia, tem complicações graves, sangramento e etc, dificuldade de cicatrização, sem contar isso, né? Isso. Um osso irradiado, ele é totalmente alterado, né? Totalmente alterado. Então, a gente precisa de vários fatores que estão diminuídos ali devido àquela radiação. Então, quando eu falo de radioterapia, é um grupo de paciente que tem muita complicação em boca, né? Quando eu falo de extração prévia, realmente a gente só extrai aqueles dentes que precisam ser extraídos, né? Essa é a diferença, né? Que na verdade ele vai receber um tratamento ali de radiação e que depois a chance de ter uma necrose, precisar dessa extração, é maior. Então, o risco, o benefício. Então, a gente volta lá, né? É o momento, é o melhor momento? Sim, não recebeu radiação. Qual que é o risco e o benefício? O benefício é muito maior, né? De extrair aquilo ali do que deixar e der um problema maior lá na frente. As lesões actínicas que aparecem, a gente trata mais ou menos semelhante à mucosite? Então, o paciente que recebe radioterapia, ele tem mucosites orais mais graves, bem mais graves, né? E essas mucosites são graves, profundas, né? Chega a ser um grau, né, 3, necessidade de interromper a radioterapia, Isso. internar. E na língua fica aquele aspecto de actínico, porque tem aquelas lesões mais brancas associadas, né? Exatamente. Porque ele tem um ressecamento bucal, né, associado à mucosite, né? Então fica um aspecto mais diferente comparado a um paciente que só faz quimioterapia, por exemplo, né? E qual que é o tratamento de mucosite oral associada à radioterapia? É o mesmo sentido que eu comentei aqui com vocês, né? Depende, né? A diferença é que ele vai ter sim ou sim 100%. Todos os pacientes que recebem radiação na região de cabeça e pescoço vai ter mucosite, né? E as lesões actínicas é mais um aspecto clínico ali, né? Que aparece diferente, porque ele tem uma boca seca, né? E a boca seca, pensa, você com a boca ressecada, você conversando, você comendo, você tá traumatizando o tempo inteiro, né? Por isso que a gente tem que o tempo inteiro estar hidratando, porque isso traumatiza a mucosa. Então, pensa uma mucosa sensível e você ali fazendo uma fricção o tempo inteiro. Então, um grupo que eu falo assim que é especial, que realmente merece um momento para falar deles, que tem muita coisa diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do que tem de novo aí para quando a gente irradia a glândula salivar e perde a saliva. De uma maneira simples para todo mundo entender. O que tem de novo? Que funciona a saliva artificial? O que tem sido usado? A gente fala, temos hidratantes bucais, né? Eles existem, eles funcionam para hidratar a boca, como a água, né? Só que o problema do paciente que recebe a radiação, na glândula que produz a saliva, ela é esclerosa, ela diminui essa função. O que os estudos trazem, a própria MESC traz como alguma recomendação, é fazer laser terapia, né? Tem alguns casos em que retorna um pouco mais a quantidade do fluxo da saliva, né? Isso dá uma sensação melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para o paciente, né? Então, eles trazem isso como pós-irradiação, fazer laser terapia. Em alguns casos funciona, outros realmente não. E aí o paciente realmente ele tem que se adaptar, porque é uma sequela, ele tem que se adaptar àquela condição. As salivas, né? Na verdade, a gente fala de substituto salivar, existe aqui no Brasil, acho que só o do Bioextra, e não encontra em farmácias, na verdade, tem que ser com representante ou pela própria internet você consegue comprar, onde tem as 3 enzimas salivares que são importantes, né? Então, a saliva, ela é importante. Por que a gente fala tanto, né? A saliva, ela tem enzimas, tem até anticorpo, né? Que nos protege e ela ajuda na formação do bolo alimentar. Eu até escutei de um... A digestão começa na boca, é isso aí. Exatamente. E a saliva faz parte disso. Então, quando a gente não tem saliva, então a gente traz o substituto salivar, ele tem só 3 enzimas. Até hoje ainda não conseguiu produzir algo semelhante à saliva para que dê todas as funções, né? Infelizmente, é uma coisa assim que ele vai ter que lidar. E os cuidados têm que ser redobrados, né? De controle de biofilme. E aí, muita coisa tem que ter um cuidado especial ali, né? Isso. Também.
A questão mesmo da radioterapia e a interação com os dentistas é uma coisa que é o óbvio. A gente sempre teve, quando pensa mesmo em equipe multidisciplinar, você sempre pensa lá na radioterapia, né? Mas e aí a gente precisa de uma aula de fato para conversar a respeito disso, mas ou de um outro programa para conversar a respeito disso. Mas de maneira geral, acho que o que foi muito importante do que nós estamos dizendo é, como já disse, torna a dizer, é o que a gente vive hoje, que é a importância do dentista na equipe para o tratamento dessas complicações, mas acima de tudo para evitar com que isso ocorra lá na prevenção. E isso quando inicia o tratamento do câncer. A gente já falou aqui, eu acho que deu para todo mundo entender, não só naquela questão só da radioterapia. Sim. Para a gente andar um pouquinho mais e já caminhando para o final, agora vamos abordar a respeito de osteonecrose. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos medicamentos. Se você quiser falar dos medicamentos, já vou falar a respeito dos bifosfonatos. Então, pessoal, tem alguns medicamentos que a gente usa, a doutora vai falar um pouco mais a respeito disso, que eles, às vezes, eles são indicados, na maior parte das vezes, para paciente que tem metástase óssea. Então, esses medicamentos, eles podem mudar o metabolismo ósseo. E com o tempo, às vezes, eles podem provocar necrose. Por exemplo, é o caso de bifosfonato em mandíbula, né? E isso, a gente estava conversando até individualmente a respeito disso, da minha vida plasmática de 10 anos desse medicamento. Você falou a respeito disso e queria que você... Estou só lembrando para você falar também aqui a respeito disso. Porque se você usou isso por um longo tempo, você vê que ele se mantém no sangue e fazendo efeito por um bom tempo. Então, é importante que você veja como é que está a saúde da sua boca. E por que isso se torna também importante? Porque, eventualmente, a gente pega pessoas que já têm uma certa idade que querem fazer implante, né? Isso, se você tiver uma mandíbula que não está legal, um osso que não está legal, isso vai impactar diretamente na maneira que o implante vai ficar. Às vezes você perde o implante. Então, isso eu acho também, junto com a mucosite, acho muito um dos pontos altos da nossa conversa, e queria que você falasse a respeito da osteonecrose, explanasse a respeito de medicamento e tudo mais. E aí, falando de osteonecrose, né, a gente entra em complicações crônicas. Então, lá no início eu falei, nós casamos com o paciente. A gente começa lá da prevenção, do preparo, né, antes, né, para o tratamento, durante. Então, pré-tratamento, eu vou preparar, remover todos os focos de infecção. Durante, vou tratar das complicações agudas. E aí, agora a gente entra nessa fase do pós, né? Que é o pós. O paciente que recebe esses medicamentos que alteram o metabolismo ósseo, né, seja por metástase óssea, que é o caso aqui, né? Então, por exemplo, alendronato, risedronato. Aqui no caso, Zometa, né? Ácido zoledrônico, O exatamente. ácido zoledrônico. Alguns outros, denosumab, né? Isso, que é novo agora, Que é uma o linha Prolia, nova, né? Prolia. Prolia. E tem alguns antiangiogênicos também, né? Exatamente. Eles alteram, de alguma forma, o metabolismo ósseo. Ah, mas todo mundo que usa vai ter osteonecrose? Não, né? Existe uma chance maior. Existem alguns fatores na boca que faz você ter maior chance. Quais são? Trauma. Então, às vezes, você usa uma prótese, uma dentadura, né? Falando de pessoas de mais idade, ou algum mesmo implante que tá ali, né? Você não vai ao dentista tem algum tempinho, que começa a acumular micro-organismo. No caso da prótese, tem micro-organismo, tem trauma, né? Aquele trauma crônico, né? Ela não tá bem adaptada, né? Então, aquele trauma naquele osso que ele é alterado, o metabolismo ósseo alterado, pode vir a ter uma necrose. É como se fosse uma infecção, onde o osso vai causando vai reabsorvendo, né? Ele vai dando infecção, pode ir evoluindo até chance de ter que perder, às vezes, a mandíbula. Então eu falei, Zometa, né? Então, às vezes, até os bisfosfonatos via oral, que é usado, às vezes, para osteoporose, né? A mulher pós-menopausa, Isso, bem muitos lembrado. casos, né, de paciente usa aí por 5 anos, faz um intervalo de 5. Falando em si, para os cirurgiões dentistas agora, muita dúvida surge, né?
parei de tomar, vou dar um intervalo para eu poder fazer a cirurgia, né? Vou ficar 3 meses sem tomar, né, o risedronato. Vamos lá. O risedronato, ele tem a capacidade de se ligar, né, no osso, vamos dizer assim, para que fique mais claro, né? E ele fica lá tendo sua ação por 10 anos. Então, adianta eu esperar 5 anos, né? Será que adianta? Então, fisiopatologicamente falando, não adianta. Adianta eu solicitar um exame chamado PET-CT, onde muitos, né, ele só vai me mostrar onde tem mais ou menos, não vai diminuir o risco, né? O risco PET mostra existe. exatamente captação, só vai A mostrar se capta captação, mais, mas ele também não vai te dar de maneira correta se o osso está viável ou não, né? exatamente. O risco existe porque você tomou. Então, mas são todos, né? Então vamos lá. Existe um artigo bem interessante onde ele tem um gráfico que mostra a curva de incidência. Então, no primeiro ano de uso, essa incidência chega a 0,05, é baixo. Mas sabe aquele 1%? Pode ser o parente, a tia, né? A gente fala, eu sempre gosto de dar esse exemplo. 0,05 no primeiro ano. De 2 a 3 anos, essa curva estabiliza a partir do terceiro ano de uso. Então, o paciente usou por 3 anos seguidos, a chance de ter vai só aumentando. Então, a curva aumenta, né? A chance Pessoal, é de ter comum, viu? osteonecrose. Usar por 2, 3 anos é comum. Porque às vezes a gente acha, não vai chegar. Não, usa. É muito Usa. comum. Próstata, mama, a gente usa muito isso. E dá um intervalo e volta, É. né? Mas usa. Então, 3 anos de uso, via oral, tô falando. Agora, quando eu falo de metástase, tô falando de altas Sim. doses. Daí muda completamente, né? Aí esse conceito da curva de 3 anos é dentro de 1 ano mesmo, o risco já é altíssimo. Então, posso ou não posso? Depois de 10 anos sem usar, não tem a medicação no metabolismo ósseo? Teoricamente, sim, né? Quando eu falo de outras medicações, eu falei do denosumab. Agora, quando eu falo do denosumab, é diferente. Se foi só o denosumab que o paciente tomou. O denosumab, o tempo de meia-vida dele, os estudos trazem, né? Lá na bula dele já tem lá as chances de necrose. E ele traz lá que com 6 meses, né, já não se encontra mais vestígios de medicamento, vamos dizer assim. Então, o drug holiday Só que o para, denosumab não é ainda tão usado. Por causa de né? valores, né? Às vezes aparece um ou outro, já Não é, atendi mas paciente com, na né? prática o que a gente vê são os que a gente falou para trás, porque são medicamentos que são mais baratos, teoricamente, né? Sim. Na prática. Uhum. Mas aí o denosumab ele já usa um pouco mais reservado por causa de custo. Só fazendo um adendo. Uhum. Mas aí quando eu falo de intervalo, para ele já vale os 6 6 meses, meses. ficar sem usar, É. o risco diminui, né? Agora, voltando no Zometa, alendronato, risedronato, São os né? mais comuns. Que são os mais comuns, os mais utilizados. Esses têm chance, sim, de ter osteonecrose. Ô, Brena, e sobre o tratamento das osteonecroses? Vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento. Uma vez já estabelecido, o paciente desenvolveu, como é que é feito? Bom, existe uma associação americana, né? Eles estudam osteonecrose. Existe uma classificação, existem gravidades, né, diferentes, né? Então, quando eu falo de tratamento, eu tenho que pensar qual que é o estágio que ela está. Então, vai desde o estágio 0 a um estágio 3, né? 0, todo aquele paciente que usa bisfosfonato, né? Eles colocam lá como precisa de tratamento preventivo, né? Ele precisa estar com essa orientação, estar com a condição bucal em dia, né? Porque a osteonecrose, ela vai desenvolver por conta de alguma infecção, de algum trauma, né? Ou de uma extração dentária, claro, né? Mas, geralmente é uma infecção, uma simples doença periodontal. Então, quando ele está nos estágios iniciais, nós iniciamos, né? Isso não é um protocolo, são recomendações, né? Sugere-se que comece com tratamentos mais conservadores. Então, nós podemos, desde uma higiene bucal, né? Orientações de higiene bucal, fio dental, a gente cai no básico, né?
E a gente vai também para irrigação com clorexidina, bochecho com clorexidina 0,12%, né? Tem osso exposto, né? Isso. Tem osso exposto, aí já é estágio 1. E a gente tem que avaliar. É um osso necrótico, claro, ele tá sem a cobertura da gengiva, tá exposto, mas ele tá com pus? Tá com infecção aguda, ativa, né? Então a gente tem que pensar nisso. Desde o momento que tem pus, supuração, tá com dor, a gente entra com antibiótico. Nós podemos entrar com um debridamento que a gente fala, né? Então, cirúrgico, mais irrigação clorexidina. Aí nós temos ozonioterapia, né? Que nós utilizamos o óleo ozonizado ali, faz um tratamento. Podemos utilizar de novo o laser com a terapia fotodinâmica. Então, nós trabalhamos com matar, né? Eliminar aqueles micro-organismos que estão ali, rebaixa o nível ósseo a fim de que a gengiva feche. Quando a gengiva fecha, né? Eu bloqueio a entrada de micro-organismo. Então, a gente paralisa, né? Ela existe, ela fica lá, mas controlada. E para sempre, né? Nosso casamento, né, com o paciente, eu falo Sim. que é para sempre. Tem que estar acompanhando com exames de imagem, com uma tomografia, né? Então vai desde tratamentos conservadores, como eu citei, Até um e pouco mais invasivos. existem algumas situações que realmente não vai ter como, vai ter que fazer uma ressecção, vai ter que remover parte da mandíbula, Sim. e aí é muito mais complexo, né? Sim. Eu acho que a gente falou, acho que a gente abordou tudo que a gente tinha para abordar. E eu vou, assim, tipo, te fazer uma pergunta bônus, só para puxar o gancho do que a gente já falou para trás, que é muito comum no consultório, viu? A respeito da leucoplasia. Você sabe que quando eu estava na faculdade, tinha o professor Jorge Michalani, quem fez faculdade lá onde fiz vai se lembrar dele, e ele sempre falava que leucoplasia a gente entende que é uma lesão pré-cancerosa, se deixar ela vai se transformar num câncer. Ele sempre falava que não, que leucoplasia não era lesão pré-cancerosa e que quem curou a paciente dele foi um odontólogo. Ele fazia questão de falar, foi um odontólogo e curou, porque tirou lá, mudou a prótese, tirou a prótese e regrediu a lesão. E então eu queria só conversar um pouquinho com você a respeito da leucoplasia, porque procura a gente. Olha, eu tô com essa lesão aqui na boca. E eu acho que isso a gente tem que. A gente, como médico, eu peço para tirar. Tira a prótese, ou procure o seu dentista e muda, porque alguma coisa está acontecendo. Só para falar um pouquinho a respeito disso e até para os estudantes que estão escutando a gente aqui. Então, quando eu falo de leucoplasia, né? E aí a OMS ela vai mudando, né, os termos e a gente fala Só um pouquinho. Leucoplasia, pessoal, e para o leigo que está assistindo, é aquela manchinha branca que aparece na boca, que não é infecção fúngica, é outra coisa, só no local. isso, né? Quando eu falo de leucoplasia, eu vou entrar em um grupo de lesões que a gente fala de distúrbios potencialmente malignos. Ela existe e tem um potencial, não obrigatoriamente ela vai se transformar em um câncer, né? Então a gente tem que descartar todos os fatores. Então, o que o odontólogo né, que o seu professor comentou, na verdade, nem era uma leucoplasia, era uma lesão traumática, né? Isso se chama hiperqueratose, né? Nós chamamos isso de hiperqueratose. Então, quando a gente identifica uma lesão branca, uma placa branca, né? E você vê que tem um trauma ali associado, né? Tem uma prótese, ou o paciente ele costuma, né, ficar mordiscando ali. Primeira coisa que a gente faz é remover mesmo esse trauma, né? E acompanhar, ver se vai regredir. Se não regrediu, aí nós levantamos a hipótese. Não, agora sim é uma leucoplasia. Porque a leucoplasia nós falamos que é uma lesão de placa branca, né? E que não tem uma característica histopatológica específica da leucoplasia, mas depois de descartar todos os outros grupos de lesões brancas. Então, tem um grupo de possíveis lesões brancas que podem ser, né? Por isso que realmente eu acho importante encaminhar para o dentista, porque ele vai fazer o diagnóstico diferencial, né? E pode, se for leucoplasia, a gente tem que fazer biópsia, né? Faz Sim, biópsia exatamente. incisional para identificar se já existe algum grau de mitose atípica. Será que já está iniciando alguma displasia ali, né? Já tem um carcinoma em sítio, já tem alguma coisa alterada. Então, e nós fazemos o acompanhamento com biópsias também. Sim. Se ela for muito pequena, a gente já remove ela completa, com margem de segurança, avalia logo a peça inteira e já
descarta, né? Já trata, vamos dizer assim, né? Já resolve. Mas quando eu falo de leucoplasia, existe um grupo grande de estudo que estuda só esse tipo de lesões, né? Então, quando a leucoplasia ela é mais homogênea, ela tem menor chance. O que é homogênea? Ela é branca, mais fina. Agora, quando ela tem uns pontinhos vermelhos, se aparece alguma afta no meio, é um sinal de que algo não está legal, né? Que realmente alguma coisa, alguma mitose, alguma atividade celular está acontecendo ali. Então, é momento de fazer biópsia, Sim. né? Só para a gente finalizar agora, eu queria que você fizesse aí uma mensagem final ou algumas considerações finais a respeito do que a gente conversou hoje aqui. Bom, para finalizar, né, eu comecei falando e vou finalizar falando que nós, dentistas, casamos com os pacientes, né? Porque a odontologia, ela é extremamente importante, né? Dentro da equipe assistencial. Porque eu falo que o dentista, ele é o médico da boca, né? Tem coisas que eu não sei, sempre tá saindo medicamentos novos, né? A oncologia, ela é dinâmica, a odontologia também. Eu tenho que estar ali pesquisando. Eu falo, o dentista, ele é médico da boca, então eu pego no pé dos meus alunos para que eles sejam bons dentistas, né? Para que saibam, né, do que estão fazendo. Então, quando eu falo de paciente oncológico, eu tenho que lembrar de equipe multiprofissional, né? E o dentista, o nutricionista também como parte da equipe, sempre conversando. Não existe a questão de pedir autorização, e sim um consenso, né, do melhor momento. Eu sempre tenho que pensar em qual momento que ele está, qual que é o risco e benefício, qual é a necessidade, né, de eu intervir. É um momento, não é um momento? Eu preciso conhecer, né, o histórico do paciente, né, coletar todas as informações, porque vai fazer parte do meu planejamento, né? Então, o dentista, ele participa junto da equipe multiprofissional, né, na assistência, desde o pré, durante e no pós-tratamento do paciente oncológico, né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Parabenizo a iniciativa do OncoCast, né, da OncoPrime, da clínica, de levar informações. Acho que são informações pertinentes. Dá para perceber que existem muitas dúvidas, né, em todos os meios, seja médico, odontológico, em todas as profissões, quanto a isso, né? Então, muito informativo. Eu tô acompanhando lá todos os oncocasts e tô aprendendo muito, né? E não perca a oportunidade de estar aqui aprendendo, gente. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Foi uma conversa extremamente agradável. Às vezes, a conversa técnica ela é um pouco mais difícil de escutar. Mas o nosso objetivo aqui, né, pessoal, o nosso objetivo, Brena, é trazer informação de qualidade. Então, o que a gente tenta fazer, e nós estamos conseguindo, é dar informação de qualidade com a nossa experiência e fornecer, como é o caso de hoje, fornecer artigos onde as pessoas, em especial os acadêmicos de odontologia ou mesmo os acadêmicos de medicina, eles possam buscar o que a gente falou. Isso eu acho extremamente importante, porque a gente tem muita coisa ruim na internet. Então, a gente tem que saber os lugares onde coletar informações de qualidade. E eu queria muito te agradecer, foi uma conversa muito boa mesmo, muito produtiva. Tenho certeza que quem chegou até aqui deve estar gostando muito. E eu quero agradecer você que chegou até aqui por estar com a gente em mais esse OncoCast. Queria dizer para vocês que nós mudamos um pouquinho a programação, mas a semana que vem nós vamos falar com a doutora Laura, que é fisioterapeuta. Nós vamos falar um pouco a respeito de linfedemas e maneiras de evitar esse tipo de coisa que acomete muitas, em especial as mulheres que fazem esvaziamento axilar no câncer de mama. E logo em seguida, depois ainda esse mês, nós vamos falar um pouco sobre a importância da espiritualidade no tratamento do câncer. O reverendo Emerson vai vir até aqui para a gente conversar. Então, além da conversa técnica, nós vamos ter também uma conversa diferente, uma conversa espiritualizada, que eu acho muito importante. Então, isso também ajuda na cura do paciente com câncer. Então, para você que chegou até aqui, agradeço muito a sua companhia e nós vamos disponibilizar lá a nossa conversa nas redes sociais da OncoPrime.
em especial no Instagram e também no YouTube da Oncoprime, onde você encontra o Oncocast na íntegra e também os artigos aqui que nós falamos durante toda a nossa conversa. Muito obrigado e até o próximo sábado.